Você já ouviu falar que o corpo explica muita coisa sobre você? Bom, no episódio de hoje do Portal Confraria Brasil, nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, Tainá Garcia, terapeuta corporal. Gente, não tem como perder, fica aqui, não sai daqui, porque hoje você vai entender muita coisa sobre você. Eu sou Ruth Vieira, diretora do Portal Confraria Brasil, e nós estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast. Primeiramente, seja muito bem-vinda, Tainá. Obrigada. Eu vou pedir para você se apresentar. Quem é a Tainá Garcia, além da terapeuta corporal? Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Tainá Garcia, eu sou analista corporal formada pela escola O Corpo Explica. Eu sou terapeuta de reprogramação mental e treinadora comportamental e eu faço um trabalho com mulheres nesse aspecto. O meu trabalho ele vem para despertar a consciência da mulher para a complexidade do seu próprio ser, da sua própria existência, né? A gente foi criado sendo colocado em caixinhas, né? E eu costumo dizer que nós somos feitas de colchas de retalhos. Aquilo que cada pessoa que foi importante para nós ao longo da nossa existência, desde a nossa infância, compõe a nossa personalidade. Então, a gente tem o papai e a mamãe lá falando que a gente é fofinho, que a gente é engraçadinha, que a gente é bonitinha, que a gente é bonita, que a gente é isso ou aquilo. E a gente vai tomando essas opiniões das outras pessoas para nós. Então, a gente se compõe, né, de opiniões externas, de visões de terceiros sobre nós. E o meu trabalho é justamente desconstruir tudo isso. Então, se você acha que você se conhece, se você pensa que você sabe quem você é, eu tô aqui para te dizer que muito provavelmente você tá enganado, que você não se conhece, que você não sabe de verdade quem você é, porque você foi configurada a partir de ideias, de perspectivas de outras pessoas sobre você. Então, hoje o meu trabalho é voltado para o autoconhecimento e a gente passa pela análise corporal. A análise corporal a gente entende como cada pessoa pensa, sente e age através do formato do corpo dela. Então, eu não preciso me relacionar com alguém para entender o comportamento dela. Então, a gente analisa o formato dos olhos, da boca, da cabeça, troncos, quadris e pernas, para a gente ver dentro de um mapa que a gente faz, né, de caracteres que a gente chama, qual a porcentagem, qual percentual cada pessoa tem dos 5 traços de caracteres que todos os seres humanos têm, que esse processo ele começa ainda na gestação, começa, né, com a formação, com a mielinização do córtex, né, cerebral e termina na fase de aproximadamente 5 anos de idade, que é no momento da mielinização na base da coluna sacral, que é quando os 5 traços de caracteres estão completamente formados, né? Que são, gente, são só nomes técnicos, não se assustem, por favor. Não tem nada de transtorno patológico nem psicológico. Os nomes são traços de caráter esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Esses 5 traços de caracteres carregam personalidade, digamos assim, né? Cada traço de caractere, ele tem uma tendência, ele tem as dores existenciais, né? E tem também os recursos, que são as habilidades, que são desenvolvidas através da percepção que cada pessoa tem ao longo da vida, né? Ela vai tendo uma impressão diferente a respeito de cada vivência dela. Então, assim, um exemplo, irmãos gêmeos, eles vieram, né, da mesma gestação, mesmo pai, mesma mãe. Porém, se você observar, até os gêmeos univitelinos às vezes têm um formato de corpo diferente. Um é mais alto, o outro é mais baixo, um é mais gordinho, o outro é mais magrinho. Justamente por causa disso, por conta das impressões que cada pessoa teve das experiências que viveu. Então, por mais que eles sejam gêmeos idênticos, eles não têm percepções iguais a respeito das experiências que os dois viveram. Então, através dessas percepções são impressos o formato do corpo, digamos assim, né? O Corpo Explica acredita que o corpo é a parte visível da mente, análise corporal, né? Então, a gente entende como cada pessoa sente e age se olhar para alguém e já entender que, por exemplo, você tem um traço de caráter oral muito presente, assim como eu também tenho. Opa, já eu quero saber que característica é essa. Eu até anotei aqui.
Mas eu vou fazer essa pergunta já ali para você. Mas antes da terapeuta, quem é a Tainá Garcia? Então, vamos lá. A Tainá Garcia sempre foi uma pessoa apaixonada por comportamento humano, mesmo antes de saber o que isso era. Eu, com 15 anos, eu já queria fazer faculdade de psicologia, porque a mente humana, o comportamento sempre me intrigou, sempre me instigou, sempre me despertou curiosidade. Eu sempre fui, desde pequena, né, a pessoa que tentava entender as motivações por trás dos comportamentos das pessoas. E muita gente me chamava de boba, sabe? Falava pra mim, não, você é muito boba, você fica tentando justificar o que as pessoas fazem, porque fulano é ruim porque é ruim mesmo, porque te maltratou porque é ruim. Não, não é, gente. Cada pessoa tem suas dores, tem seus traumas, tem suas questões, né? E isso me motivou a querer entender como que a mente humana funciona. Fora disso, a minha motivação para me aprofundar nesse conhecimento, né, que eu estudo também programação neurolinguística e, enfim, outras questões também de constelações familiares, foi o meu próprio problema, né? Como a maior parte das pessoas do desenvolvimento humano. É a sua dor, você trouxe à luz a sua dor. A minha dor foi a minha motivação principal para eu ir atrás de entender que bagunça que era aquela que estava na minha vida, né? Chegou um momento que eu parei, olhei, minha vida tava um caos de cabeça para baixo. Eu falei assim, gente, eu não tô entendendo, tem algo de errado que não tá certo aqui, eu preciso entender onde que algo de errado não está certo. Exato. E que mais que a Tainá tem na vida? Quem são as pessoas que você tem na vida que te motivam a buscar esse tipo de conhecimento? Meu marido e meus filhos, com toda certeza. Isso aí, sem sombra de dúvida. Inclusive, eu falo isso pra eles o tempo todo, meu marido principalmente. E como eu também sou mentora de relacionamentos para mulheres, eu ensino muito isso pra elas, né? Que a gente precisa ter no outro motivação para ser melhor. Não que seja pelo outro, é claro que é por nós. A nossa vida melhora quando a gente melhora. Que a gente não atrai o que a gente quer, a gente atrai o que a gente é. Então, se a gente melhora, a gente atrai melhores pessoas, melhores situações, melhores condições, né? Mas quando a gente realmente ama alguém, a gente se propõe a ser melhor por essa pessoa, né? A gente se propõe a entregar para ela o melhor, porque a gente acredita que ela merece o melhor de nós, né? Então, meu marido, com toda certeza, foi uma das minhas principais motivações para buscar esse conhecimento. Meus filhos, né? Minha família, de uma maneira geral, que eu tenho como um dos meus principais valores, a minha família. Maravilhoso. E me diz uma coisa, como é que foi sua chegada na confraria? O que você enxerga? O que te atraiu nesse ecossistema e que fez com que você, aqui eu digo que seu marido também faz parte da confraria, o que atraiu vocês para esse ambiente de networking, um ambiente de negócios? É claro que você trabalha exclusivamente com mulheres, e dentro da confraria nós temos essa pegada de cuidado com as mulheres, com o feminino. Mas o que atraiu você? Quando começou a sua relação com a confraria? Então, quando começou a minha relação com a confraria, o meu interesse era em relacionamentos. Era me relacionar, era o networking, realmente, né? Porque não existe você ajudar pessoas a se curarem se você não se conectar com elas. Então, como o meu trabalho ele é também um processo de servir, cura, porque o meu trabalho eu considero servir, né? Um serviço. E não é serviço porque me pagam, é serviço de servir realmente, né? Então a gente precisa se relacionar com pessoas, a gente precisa se conectar com pessoas e o network é uma ferramenta maravilhosa para isso. E eu vi na confraria uma oportunidade de me conectar com pessoas, de conhecer pessoas que não só eu pudesse servir, mas também pudessem se agregar ao meu trabalho de alguma forma, né? Inclusive hoje aqui já encontrei uma colega, né, que a gente já vai conversar sobre uma parceria aí pra gente desenvolver um trabalho juntas, então é uma ótima oportunidade realmente. Exatamente, a profissão dela, até eu ouvi aqui de longe, a profissão dela tem muito a ver com você, a história de vida dela tem muito a ver com a nossa história de vida, e na entrevista dela nós falamos muito sobre inspirar pessoas. Sim. Então muita gente está esperando o seu casamento terminar para terminar o dele. Assim como tem muita gente que está esperando o sucesso do seu casamento acontecer para que ela entenda que o dela também pode, Sim. né? Então, de uma forma ou de outra, nós estamos o tempo todo inspirando pessoas a serem melhores ou piores. Isso. Porque as pessoas que nos querem bem,
elas são inspiradas por aquilo que a gente traz de bom. E as pessoas que nos querem mal, elas são inspiradas pelo nosso insucesso. Sim. Então, ao longo dessa caminhada, nós vamos experimentar pessoas de todos os tipos e meios. E nós falamos muito assim que eu sou analista de perfil comportamental, sou especialista em inteligência emocional. E uma coisa que eu e Renata temos muito assim latente é que não existe concorrência para os nossos negócios, porque uma pessoa vai olhar para você, se conectar totalmente com você, vai entender o seu trabalho, se conectar com ele e tá tudo bem. Sim. Porque se nós somos agentes de transformação da vida de pessoas, não importa se comigo, se com você, se com Renata, o importante é que a pessoa tenha essa transformação realizada. Como é que você vê ali dentro da confraria? Como que você consegue encaixar o seu negócio dentro da confraria? O seu servir, né? Porque nós sempre falamos que confraria é focada em pessoas, network, negócio, tecnologia. Por que essa ordem? Porque o projeto mais importante da humanidade foi o homem, né? Foi o ser humano. Quando Deus é centro da nossa vida, nós entendemos que o ser humano foi a melhor arquitetura que Deus criou. Com certeza. E quando eu junto pessoas em um ambiente, eu promovo um ambiente de network. Network nada mais é que uma rede de relacionamentos. Então, se eu promovo relacionamento com essas pessoas, fatalmente essas pessoas farão negócios. E como é que eu faço para acelerar tudo isso? Como é que eu faço para acelerar esse crescimento? Por meio da tecnologia. Então, é totalmente intencional quando nós falamos que a confraria é focada em pessoas, network, negócios e tecnologia. Que são todos interligados. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, como que foi a sua chegada na confraria e como que esse ambiente favoreceu a sua entrada, porque nós vemos aí vários grupos, várias pessoas que existe um líder e esse líder é o líder supremo, vamos colocar assim. Eu não posso fazer o que você faz, você não pode fazer o que eu faço, porque senão nós viramos concorrentes. Como é que foi isso para você? Como é que é isso para você dentro da confraria? Então, eu já participei de vários grupos de networking, né? E alguns realmente têm esse viés de exclusividade. E eles consideram isso realmente um aspecto positivo. E talvez de alguma forma seja, né? Mas o que eu acho interessante é justamente isso que você falou. E essa é uma coisa que eu também ensino para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, porque, querendo ou não, a gente acaba que, por mais que eu trate de emoções, de mentalidade, de relacionamentos, é óbvio que a vida profissional também entra nesse viés, né? Então, eu falo para elas que não importa que já hajam centenas de pessoas, milhares de pessoas fazendo o que você faz. Existe um jeito Tainá de entregar o conteúdo que eu vivi que só eu tenho. Porque só eu tenho a minha jornada, as minhas experiências. A sua história. Só eu tenho a minha percepção sobre o que eu vivi. Só eu tenho o que eu aprendi com tudo que eu estudei. Só eu tenho a minha visão de tudo isso e só eu tenho o meu jeito de comunicar. Então, a minha individualidade, a minha personalidade é o que vai me conectar com pessoas que tenham afinidade com o meu jeito de ser. Exatamente. E que se afinizem com o meu conteúdo, com a minha entrega, com a minha forma de falar. Então, não existe concorrência. Exato. Eu acho que isso é um equívoco muito grande. É um mito, né? É um equívoco muito grande, porque à medida que eu tenho conteúdos, a gente tem a Jamile, né, também, que ela é psicóloga, e a gente conversou muito no último encontro. E eu aprendo muito com a Jamile. Porque ela tem a visão técnica. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta, eu sou analista corporal, formada pelo Corpo Explica, eu estudo constelações sistêmicas, programação neurolinguística, física quântica, neurociência, enfim, tem um monte de coisa que eu estudo que eu agrego no meu método, nas minhas entregas, né, dos meus conteúdos, mas eu não sou psicóloga, eu não tenho formação em psicologia. Então, conversar com ela e, de repente, até a gente ter uma parceria de um trabalho juntos, com toda certeza vai agregar. Tanto para mim quanto para ela, porque eu sei o que ela não sabe, ela sabe que eu não sei.
Exatamente. Então não tem essa de concorrência. Ah, não, eu não vou me aproximar dela porque ela é psicóloga, ela trata da mente de pessoas, então ela é minha concorrente. Não, gente, não tem nada disso. A gente gosta muito de falar sobre isso na confraria, porque às vezes tem alguém assistindo e dizendo, poxa, eu queria tanto fazer parte, mas ela faz a mesma coisa que eu. Nós não fechamos cadeira na confraria justamente por conta desse motivo que você falou. Às vezes a pessoa vai se conectar com o seu jeito de ser. Às vezes a pessoa vai olhar para mim e vai se conectar comigo. Assim como a Débora acabou de sair daqui, ela mesma disse que ela me viu, ela olhou para mim e falou, eu preciso me conectar com essa pessoa. Então naquele momento eu fui a pessoa que inspirou ela. Mas poderia não ser, e se eu não estivesse nesse ambiente, ela poderia ter encontrado outra pessoa. Então a confraria, ela é um agente agregador. Nós estamos para agregar pessoas, agregar experiências, agregar conhecimentos, histórias. Isso é fundamental para que todas nós possamos crescer juntas. Sou analista de perfil comportamental, sou especialista em inteligência emocional, mas isso, eu acho que essa junção só aumenta o nosso crescimento como profissional. Isso só nos ajuda a fomentar mais e mais agentes transformadores. Sim. E é exatamente isso que nós queremos aqui, tanto a confraria quanto Tainá Garcia, da forma como eu conheço, também é uma pessoa muito agregadora. E aí, diante disso, eu quero perguntar para você, o que você encontrou de transformação, o que a confraria já proporcionou para você, o que esse ambiente proporcionou para sua família, em termos de transformação, em termos de ajuda, de crescimento, o que você pontuaria aqui para gente de crescimento dentro da confraria? Então, eu acho que o ponto principal que a gente precisa ressaltar é o que você sempre fala nas reuniões, que aqui as pessoas, você e a Renata, são muito mais preocupadas com CPFs do que com CNPJs. Então, assim, a minha entrada para a confraria foi por conta de questões de negócios, de network, empresariais, né? Porque meu esposo também está aqui. Nós temos uma empresa que ele também representa aqui dentro da confraria, né? No Grupo Black. Mas na primeira reunião que a gente fez, eu acho que você vai se lembrar, a gente não falou de negócios. Eu não estava com o meu estado emocional bom e você muito precisamente identificou isso. Gente, eu sou analista corporal, eu sou terapeuta de reprogramação mental, mas eu sou ser humano. Claro. Então, assim, tem gente que olha pra mim e fala assim, ué, você tem problema? Você tem crise no casamento? Eu falo assim, não, gente, imagina, minha vida é perfeita. É incrível, comercial de margarina. Comercial de margarina. Alecrim dourado. Só que não. Então, assim, eu sou humana, eu tenho problemas de relacionamento, de vez em quando com meu marido, a gente também se estranha, igual todo casal, a gente tem 15 anos junto, em julho vai fazer 15 anos junto, né? E aí eu acho que tá o grande segredo, né? Quando a pessoa se vê em uma situação desafiadora, o que ela faz? Entende que a terapia não é para pessoas perfeitas. Não. É para pessoas imperfeitas, mas que, por meio da inteligência emocional, buscam caminhos para reverter aquele quadro. Isso aí. Isso aí. Então, nessa conversa que a gente teve, né, na primeira reunião que a gente fez, você veio muito assertivamente levando para o lado pessoal, que num primeiro momento eu te confesso que eu fiquei desconfortável, porque era uma reunião para a gente falar de trabalho, né? Só que você identificou que eu não estava com o meu estado emocional legal e falou, não, olha só, vamos resolver isso aqui primeiro. Gente, deixa eu explicar aqui. Não é que a gente queira se meter na vida dos outros. Não, gente, não foi sobre isso. É que nós entendemos o seguinte, não existe um CNPJ forte quando o CPF está fragilizado. Exatamente. Então, por isso nós começamos a olhar para a pessoa como um ser humano primeiro, que somos cheios de falhas, fraquezas, erros. Então, se a gente não nos acolhermos no momento certo, qual a chance de um CPF falido fazer prosperar um CNPJ? Não tem como. Não existe isso. Então, no momento em que eu identifiquei que a gente precisava cuidar do momento desafiador que ela vivia para que a empresa dela pudesse deslanchar, eu
tirei o foco da empresa e fui no que realmente importa. Sim. Porque se a gente fala em cuidar de ser humano, cuidar de pessoas, CPF para CPF, a gente não tem como ignorar as dores das pessoas. Então, quando alguém faz reuniões comigo, às vezes as pessoas se assustam, porque eu sou uma pessoa que amo gente, eu gosto de pessoas. Lógico que o mundo empresarial é altamente encantador, Sim. necessário, mas eu gosto de gente. Então, o meu foco principal sempre será pessoas. Pessoas por pessoas, existe um limite até para isso. Sim. Tem gente que ela quer melhorar, ela quer o resultado, mas ela não quer viver o processo, é impossível. Tem muita gente assim, a maioria das pessoas. Não tem como. Então, pessoas que querem ser ajudadas, que realmente decidiram, eu serei uma pessoa diferente, eu preciso de ajuda, pode ter certeza que essas pessoas serão olhadas com um olhar muito, muito acolhedor, materno, com muita responsabilidade afetiva. Sim. Mas existe uma coisa que eu sempre falo. Tem pessoas que querem mudança. Mas não querem mudar. Mas elas não querem mudar. A maioria delas. E aí você fala, tem esse caminho aqui, mas se eu fizer isso, vai acontecer aquilo. Quer dizer, ela tem 5 objeções para cada solução que você traz. Ela dá 5 objeções para cada solução que eu dou. E no fundo, ela não quer sair daquele foco de vitimização. Não quer. Exato. E para essas pessoas eu sinto muito. Mas as pessoas que realmente querem tornar-se pessoas melhores, fazerem seus negócios alavancarem, elas terão total respaldo dentro da confraria, elas serão assistidas. E eu sempre passo por uma mentoria de 4 semanas com os novos membros, né? Nós lançamos recentemente o programa de aceleração do membro. Uhum. Então, comigo elas têm uma experiência de 4 sessões para que eu possa entender qual o momento dela, o que ela está vivendo. Até o momento, eu falo 4, mas é até o momento que ela diz, eu não preciso mais segurar sua mão. Sim. E esse momento é muito ansiado, eu sou ansiosa por esse momento, não porque eu não tenho responsabilidade mais com essa pessoa, não é isso. É porque é o momento em que ela se vê capaz... Alcançou autonomia. De alcançar a autonomia dela, de desenvolver o trabalho dela com as ferramentas que ela já tem e que foram evoluídas durante essas 4 semanas. Sim. Então isso é algo que nós levamos com muito carinho. Inclusive eu e Renata sempre dizemos que não é o nosso trabalho, e sim o nosso ministério, porque nós cuidamos do projeto mais importante que Deus criou, que é o ser humano. Sim. E baseado nisso que você falou, agora eu quero saber. Você disse pra mim que eu sou uma pessoa muito oral. O que você quer dizer? Eu vou olhar pra câmera agora, você tá vendo meus olhos, meu nariz, minha boca, o formato do meu rosto. E aí Tainá vai dizer o que ela está vendo, que nós não estamos vendo. Então, gente... o traço de caráter oral são pessoas que são muito comunicativas, são muito calorosas, são muito acolhedoras, gostam muito de contato físico. Muito. São pessoas que são muito emotivas, muito emocionais, muito sensíveis, têm muita sensibilidade e se conectam com as pessoas com uma facilidade incrível. Eu sou inclusive, elas quase chegam a sentir fisicamente a dor do outro. Não, meu amor, eu sinto fisicamente a dor do outro. Eu vou te dizer que é um quase. Por quê? Porque o seu cérebro processa essa emoção, mas de fato você não tá sentindo, né? Então é um quase. A gente realmente tem isso. E eu te digo a gente porque eu tenho esse traço como pico. Eu tenho 33% de traço de caráter oral. Então, de oral pra oral, eu sei do que eu tô falando. Eu também sinto muito. Mas quando a gente também entende certos conceitos, a gente também aprende a moderar. A gente aprende a dar uma regulada, né, uma equalizada nessa sensibilidade, nesse sentir pelo outro. Até por conta dessa questão que você estava falando do vitimismo, né? Que eu gostaria de fazer até uma parte aqui sobre esse tema, que a pessoa que ela está mergulhada no vitimismo, ela não faz isso por mal. Né? Sim. Não é que ela nem sabe. Não sabe, ela não tem essa consciência. Inclusive, quando falavam pra mim uma vez, anos atrás, 2018, quando falaram pra mim a primeira vez que eu tava me vitimizando, eu falei, meu Deus, que absurdo, como que você pode falar uma coisa dessa de mim, logo eu? E aconteceu comigo exatamente a mesma coisa, conversando com um amigo, ele falou assim,
Você tá mimizenta. A gente não se vê. Só que o jeito que ele falou foi uma facada. A gente leva como ataque. Meu Deus, mimizenta. E eu sou assim, eu sou anti-mimimi, eu detesto mimimi. Mas eu sou ser humano, gente. Tem hora que eu quero que eu quero ser mimizenta assim, tá, amigo? E Mentira. aí, tem uma questão interessante, né, que são os neurônios espelho. A gente só consegue identificar no outro aquilo que existe em nós. Então, se eu vejo virtudes em você, é porque eu as tenho. Se eu vejo defeitos, olha, eu também tenho. Eu só não dou conta de enxergar. Tapa na cara. Então, quando a gente identifica qualquer coisa no outro, é uma oportunidade da gente curar a nós mesmos, ou de valorizar aquilo que a gente vê no outro, né? Então, se você vê virtudes, olha que legal, você tem isso. Agora, se você tá vendo defeitos, se você tá vendo problemas, putz, eu preciso curar isso em mim. Aonde, em que lugar da minha vida, em que momento eu faço isso também e que eu não tô dando conta de enxergar? Porque eu costumo dizer que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. Sim. E não adianta você encontrar as respostas certas para as perguntas erradas. Então você tem que saber que perguntas que você tem que fazer, porque o teu cérebro ele trabalha 24 horas por dia em busca de respostas. Só que se você alimenta ele com perguntas que não vão te levar a lugar nenhum, que não vão te ajudar, que não vão levar você para o progresso, você vai ficar igual cachorro correndo atrás do rabo a vida inteira, num ciclo infinito, num looping, né? Então a gente precisa entender que a nossa mente, nosso cérebro, é uma máquina, ele funciona como um computador, como um GPS, porém, assim como um computador e um GPS, ele não tem inteligência. Nosso cérebro é burro, gente. Ele é poderoso, mas ele é burro, ele não tem capacidade imaginativa. Quem imagina é a tua mente. Eu costumo dizer que o cérebro é o hardware e a mente é o aplicativo. É o Windows que comanda, né? O iOS que comanda a parada toda. Então, se a gente não tiver domínio sobre a nossa mente, o nosso cérebro não serve pra nada. A gente não tem comando, né? Então, a gente precisa criar essa consciência de se observar, começar a se perguntar por que aquilo que tá acontecendo, que o outro tá fazendo, tá falando, tá me incomodando. Sim. Aonde que eu tenho isso em mim, para que eu possa sair desse lugar de vítima. Para que eu possa entrar como protagonista da minha vida, da minha história, da minha jornada e parar de culpar os outros e responsabilizar os outros e encontrar justificativa para todo o meu fracasso. Porque o que a vítima faz? Ela só justifica o próprio fracasso. É só isso. Toda desculpa que a vítima dá, ela tá justificando a si mesma, ela tá justificando o próprio fracasso. Então, enquanto ela continuar nesse movimento, nada na vida dela vai mudar. Então, ela precisa parar de reclamar. Primeiro de tudo, missão quase impossível, Tom Cruise ia ficar nervoso com isso, mas a primeira coisa que você precisa fazer é parar de reclamar. E depois que você parar de reclamar, você precisa começar a se questionar. O que tá acontecendo na minha vida que eu não tô enxergando e que eu preciso melhorar? Porque nunca é sobre o outro, é sempre sobre nós mesmos. Sim. Ainda que aquilo que o outro falou me incomodou, o outro fez me incomodou, me magoou, me deixou triste, mas é sobre mim. Porque tá doendo em mim, não tá doendo nele. E baseado nisso que você falou sobre perguntas poderosas, eu fiz mentoria com o Pablo Marçal e ele fala muito sobre isso. Quem sabe fazer a pergunta certa, na hora certa, quem tem esse domínio, governa. É isso. Governa porque as pessoas costumam ser muito reativas, né? Sim. Então você fala uma coisa, a pessoa simplesmente já quer responder de volta, mas a pessoa inteligente emocionalmente, ela vai absorver a sua pergunta e vai responder com outra. Sim. E isso é muito poderoso, porque você começa a governar sobre esse assunto, você começa a governar sobre a sua mente. Poxa, se ela falou isso, o que ela quis dizer com isso? Por que ela me fez essa pergunta? E aí a pessoa inteligente emocionalmente, ela normalmente devolve com uma outra pergunta. Sim. E tem uma coisa que ele fala muito, que faz muito sentido pra mim, é que quando você recebe críticas, quando a pessoa tá te criticando por alguma coisa, normalmente ela tá falando da dor dela. Exato. Então, aquela pessoa que tá fazendo sucesso, normalmente ela está sendo muito criticada. Ela tá sendo muito observada. Sim. E na maioria das vezes ela tá sendo observada, criticada por pessoas que não têm nenhum tipo de resultado. Nada. Por quê? Pessoas que têm resultado não têm nem tempo para olhar.
pro lado e fala, putz, tá fazendo isso? Não tem tempo. Desse jeito. Pessoas que estão evoluindo, pessoas que estão crescendo e se desenvolvendo, não tem tempo para olhar para o lado e Pra vida de ninguém. Para a vida de ninguém. Então, assim, se o ser humano começar a olhar para dentro de si e começar a cuidar, tomar conta, como diz o próprio Marçal, ele fala, toma conta vai cuidar da sua vida. Sim. Vá cuidar da sua vida. E hoje nós vemos um crescimento muito importante dessas terapias, dos terapeutas e o trabalho que eles fazem. Claro que existem terapeutas e terapeutas, existem muitos aí com o nome de terapeuta, mas sem nenhum tipo de responsabilidade. Sim. Mas o tempo vai revelando quem são as pessoas, né? O próprio progresso das pessoas vai revelando quem são essas pessoas no trabalho, né? Uhum. Ninguém que não tem resultado vai começar a se sobressair. Sim. Não adianta eu fazer terapia em uma pessoa se ela não tem resultado. O problema tá onde? Na pessoa que não tem resultado? Pode até ser, mas eu falhei de alguma forma. Uhum. Talvez a minha comunicação, ou talvez eu olhei para algo que a pessoa que não era importante naquele momento. No caso que você bem lembrou da nossa primeira conversa, eu poderia ter errado e ter sacrificado a sua vida, sacrificado a sua empresa em prol de ego. Muitas vezes as pessoas não querem olhar para o ser humano por conta de ego. Eu acho que esse aí é um ponto bem interessante que você falou, que a gente vem numa pegada aí de séculos de humanização racional, onde você entende que o profissionalismo é falar só de trabalho. Então, qualquer outra pessoa no seu lugar muito provavelmente teria seguido com a reunião falando sobre trabalho, falando de negócio, falando de empresa. Sabe? Por mais que tivesse percebido, ela não tá legal hoje, mas dane-se, estamos aqui para falar sobre trabalho. E uma das coisas que eu falo na minha mentoria, nos meus treinamentos, é exatamente isso. É que nós somos seres complexos. Nós somos corpo, mente e espírito. Não existe separação. Então, a partir do momento que não existe separação entre corpo, mente e espírito, não dá para você separar o CPF do CNPJ. Até mesmo o porque CNPJ, o sucesso do CNPJ está vinculado ao sucesso do CPF. A conta é muito simples. Eu consigo comprar o seu CNPJ. Sim. Eu consigo falir o seu CNPJ. Mas como é que eu faço para comprar o seu CPF? Não tem como. Não tem como roubar o seu DNA. Mas a sua empresa eu posso. Posso comprar, posso roubar, posso aniquilar, posso fechar. Mas o seu CPF eu nunca vou poder fazer isso. Exatamente. Porque Deus nos fez únicos. Certo? Eu queria que você deixasse aqui para as pessoas que estão nos assistindo, assim como você tomou decisão em algum momento onde você ouviu falar sobre a confraria, tem um grupo aqui que parece ser diferente dos demais. Você tomou essa decisão. O que você diria para as pessoas que precisam sair do lugar? Que tem pessoas que conhecem a confraria, ignoram e tá tudo bem. E tem pessoa que nunca ouviu falar. Mas por meio disso aqui, desse movimento que nós estamos fazendo, vai chegar para alguém que está vivendo uma situação que você já vivemos. O que você diria para uma mulher como essa, ou para um ser humano como esse? O que essa pessoa precisa fazer para sair dessa inércia, sair desse lugar? Então, essa é uma pergunta um pouco complexa, né? É simples, mas é um pouco complexa. Porque tem uma história, não sei se você já ouviu falar, do cachorro sentado no prego. Já conhece essa história? Não sei se eu conheço. Então, tem uma história de um cachorro sentado no prego, que alguém vê o cachorro sentado no prego e fica incomodado. Fala assim, gente, tira esse cachorro de cima do prego, ele deve estar sentindo dor, coitado, tira ele dali. Só que você chama o cachorro, você atrai ele com comida, com água, seja lá o que for, mas o cachorro ele não levanta da tábua com prego. E aí, o que a gente chega de conclusão nessa história? Que se ele não se levantou da tábua com prego, é porque não devia ainda estar sentindo tanta dor. Devia estar sentindo confortável sentado com a bunda no prego. Então, o primeiro movimento, a pessoa precisa estar incomodada com a situação que ela está. Então, se você está incomodado com a situação que você está vivendo, eu sugiro que você levante a bunda do prego. Né? Mas esse é um movimento que a pessoa precisa fazer. Ela precisa se levantar e tomar uma ação, porque não existe salva-vida.
Não existe Superman, Mulher Maravilha, ninguém vai te salvar. Você precisa vestir a sua capinha de super-herói e salvar a si mesmo. Olha, gente, eu até tento, ó, Mulher Maravilha. Olha, tá incrível. Eu até tento. Arrasou. Mas ainda não tenho superpoderes. Não, mas isso aí é um movimento que você tá fazendo por você mesma. Sim. E é isso que é importante. A gente precisa levantar e fazer por nós mesmos. Esperando o quê? O que a gente não recebeu dos nossos pais. O que o papai não fez, o que a mamãe não fez quando a gente era criança, coloca a gente ainda em estado infantil de esperar que nos salvem. Sejam os nossos pais, sejam os nossos amigos, os nossos chefes, os nossos governantes. Principalmente os maridos. Principalmente os maridos. E, inclusive, isso é um ponto também que eu toco na minha mentoria, porque eu estava, até alguns anos atrás, nesse lugar de cobrar do meu marido aquilo que eu não recebi do meu pai. Eu também fiz isso muito. Pois é, então assim, a gente precisa entender que, como adultos que somos, ninguém vai vir nos salvar. Nós precisamos fazer esse movimento de fazer algo por nós mesmos. Independente da gente achar que precisava ou merecia ter recebido mais na nossa infância ou não. E inclusive hoje eu até estava conversando com meu marido sobre isso. Muitas pessoas não podem ter sucesso porque, segundo constelações sistêmicas, né, eu ter sucesso e ser feliz é como se eu estivesse assinando um termo dizendo para os meus pais que eles me entregaram tudo aquilo que eu precisava para fazer o melhor que eu posso da minha vida. Só que essa é a honra. Isso é uma bagunça. Essa é a honra aos pais. Essa é a honra, é você ser feliz e ter sucesso. Só que se eu tenho sucesso e eu sou feliz na minha vida e eu acho que os meus pais falharam comigo, eu tô assinando contra a minha vontade esse termo de meus pais fizeram o melhor que eles podiam por mim. Então, se eu não estou de acordo, feliz, satisfeita, grata por aquilo que os meus pais me entregaram, mesmo que no fundo eu acreditasse que eu devesse ter recebido mais ou melhor ou de outra forma... Entendam, gente, que não é sobre o que o pai entregou, é sobre como a gente recebeu essa entrega. Exato. Eu tava conversando com meu filho sobre isso, falando pra ele que justamente eu só entendi que os pais nos entregam o melhor que eles podem, da maneira como eles dão conta, depois que eu fui mãe. É sempre assim. Porque hoje eu tenho essa consciência, caramba, eu fiz pelos meus filhos e faço pelos meus filhos o melhor que eu posso com a condição que eu tenho, com a consciência que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho. E com todo o amor que você consegue. Com todo o amor que eu tenho, sabe? Só que pros filhos nunca vai ser suficiente. Não, nunca é. Nunca. E eu falei isso pro meu filho ontem, né? E ele falou assim, mãe, você tem razão. Porque a gente sempre acha que os pais podem fazer um pouquinho mais. Só que enquanto adultos, cabe a nós criar essa consciência de maneira intencional, né? De que os nossos pais nos deram tudo aquilo que a gente precisa para ser o melhor que a gente pode. Exatamente. Para fazer da nossa vida o melhor que a gente puder, sabe? E sim, se eles nos entregaram tudo que a gente precisa e primeiramente eles nos deram a vida. Sim. Isso já é motivo de gratidão. Que, caramba, eles não precisavam te dar mais nada. Se você tá aqui hoje, se você respira, se você se tornou um adulto, você tem que ser grato aos seus pais. Porque se não fossem eles, você não tava aqui. Então, se você toma somente por isso, que já é muita coisa, né? Essa gratidão, você ganha liberdade para ter sucesso na vida. E aí sim, fala assim, se os meus pais me deram a vida e eu sou feliz e grato por isso, agora sim eu posso ser feliz e ter sucesso, porque eu sou grata. Não é a felicidade que faz as pessoas gratas. É a gratidão que faz as pessoas felizes. E as pessoas invertem a ordem desse negócio aí. Absolutamente verdadeiro. E aqui eu vou fazer um bate-bola aqui com você, tá? Eu vou falar uma palavra e você vai me dizer exatamente a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Ok. A primeira palavra é Tainá. Socorro. Durante muito tempo eu tive dificuldade para falar de mim, mas é para eu responder com uma palavra só ou para falar algo sobre mim? Eu acho que hoje a minha palavra é superação. Muito bom. Tô tentando vencer a mim mesma todos os dias. Todos nós estamos. Família. Meu maior motivo. Resiliência. Necessário. Fundamental. Muito. Decisão. Muda vidas. Deus. Princípio de tudo. Para mim, princípio, meio e fim. Não tem para onde correr. Verdade. Depois que você conhece Deus, não tem como desconhecer. Verdade. Bom, eu gostaria muito, 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 muito de agradecer
você ter aceitado esse convite. Eu que agradeço o convite. E dizer que foi maravilhosa esse papo que eu tive com você, conhecer um pouco mais do Corpo Explica, e eu quero conhecer mais mesmo, de verdade, porque esse assunto realmente é muito importante. E dizer para você que é uma honra e um prazer servir ao seu lado lá na confraria, e que eu acredito que nós ainda temos um caminho muito, muito importante e longo a trilhar nessa nossa jornada. Obrigada por tudo. Gratidão também. E esse foi mais um episódio do Portal Confraria Brasil. Se eu fosse você, eu já me inscrevi aqui embaixo, em algum lugar tem um botãozinho para você se inscrever. Dá para você clicar em outro sininho aí para ativar todas as notificações, porque assim como esse papo hoje foi altamente interessante, haverão outros com o mesmo peso e você não pode ficar fora dessa. Vem pra cá, vem pro Portal Confraria Brasil e a gente vai andar junto com você. E como diz o nosso mentor Márcio Michele, a gente só tem data para começar a trabalhar, mas a gente não tem data para terminar, porque a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso ministério é Evo. O que é Evo? É eterno.